Eu adorava esses caminhos de entender o outro. Eu acho que eu sempre fui essa menina curiosa que queria entender o outro lado. E eu sempre via muito julgamento, isso sempre me irritou muito. Eu falava, as pessoas não estão entendendo o outro lado. Então eu fui aprender sobre budismo, eu fui para a Índia com um professor de yoga aprender sobre hinduísmo. E toda essas experiências me levaram também, quando eu conheci a igreja evangélica, né, a Renascer, eu falava, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar isso em 2002. Deixa eu ver o que eles falam. E era um discurso muito gostoso e era uma coisa que eu acreditava, que Deus ama todos nós, Deus é amor, Deus perdoa tudo e Deus é único. Isso fez muito sentido porque era tudo que eu sempre acreditei. Então, unificar essa coisa das religiões hoje, mas não como um certo e errado. Essa coisa do certo e errado da religião sempre foi algo que me incomodou. Eu sempre vi Deus muito acima do certo e errado, sempre vi Deus olhando o nosso coração e o nosso pensamento. Então, sempre que entrava um conflito, tipo, isso é certo, isso é errado, eu ficava, tipo, às vezes até falava alguma coisa, até saía da minha boca, tipo, precisa fazer tal coisa, e aí dentro de mim eu, não, Deus não é assim. Se você acredita em Deus, mas entende que certo e errado são relativos, então Deus é você. Bem, pessoal, começando com esse vídeo que eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão aí que aconteceu do Kaká e da esposa dele há uns 10 anos atrás. Mas antes de qualquer coisa, eu só quero falar que esse rapaz aqui, eu decidi começar com um vídeo desse rapaz e ele falando isso porque até então, pelo que eu vi, ele não é um rapaz que se denomina, né, cristão, né, pelo que eu vi pelas minhas pesquisas, né, talvez mais para frente eu descubra mais coisas, né, mas eu acho que ele não é cristão e se realmente ele não for, a percepção dele de cristianismo é muito melhor que dessa moça aí que já foi cristã, que inclusive estava na igreja, mas não estava pensando cristianismo direito. E aí eu já quero começar o vídeo falando como é que tá a nossa percepção aí de cristianismo. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui, você clicou aí para ver aí o que eu vou falar do Kaká e eu vou falar sobre isso, por isso fica aí. Mas só que eu já quero começar pensando, será que o pessoal que não é cristão, eles estão nos dando aula sobre o que é ser cristão? Porque ele falou uma coisa que é verdadeira. Se você está num lugar e você não adere àquilo que a religião fala, então não é a religião ou Deus que é Deus de você, é você que é o seu Deus. E quem sabe a gente está na igreja e a gente, na verdade, não está adorando a gente mesmo, falando que está adorando a Deus. É com essa reflexão que eu quero começar esse vídeo, porque eu vou falar sobre o Kaká, que foi uma coisa aí que surgiu nas redes sociais e acabou tendo aí a maior questão do hype e explodiu, né? Eu vi primeiramente no Twitter, depois vi muita gente falando, que eu comentar sobre isso, que foi a ex-esposa dele, que era casada com ele, se não me engano, acho que já faz uns 10 anos já que eles se separaram, deu uma entrevista e deu esse bafafá todo, inclusive gente culpando o Kaká, falando que o Kaká aí ele tá errado. Mas será que ele tá errado mesmo? Você quer saber? Não deixa aí de ver aí o nosso vídeo. E para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures. Seja bem-vindo a mais um Amigo Jesus Drops. Eu trabalho com quadrinhos, né? Eu esqueci de trazer os quadrinhos que eu faço aqui, mas eu trouxe um que é o Supermanos, que é o nosso quadrinho autoral. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Também aí lidero jovens aí na minha igreja, né? Com os meus amigos lá, Vaguinho e Júlio. E então a gente acaba falando aqui, né? Eu acabo falando aqui sobre cristianismo e coisas de afim. E hoje eu já vou falar aí sobre a questão do Kaká. E para você entender tudo isso, eu vou passar aí a esposa, a ex-esposa do Kaká, falando sobre o que levou ela a separar. Teve uma sensação de fracasso quando acabou? Você achar, poxa vida, acabou, fracassei? Eu acho que sim, de um lado, mulher que acha que, eu tenho machismo estrutural, de que a mulher é a coluna do lar e que ela, se ela estremecer, a casa inteira estremece. Sim, acho que a mulher tem um papel importante dentro do casamento, qualquer papel feminino é muito importante dentro de um casamento, mas eu não via como um fracasso, principalmente na hora dessa tomada de decisão, eu via como algo de muita coragem, porque eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo, fui traída, não fui, fui agredida, não fui, tipo, nada ruim estava acontecendo, então por que que eu
tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai. Mas essa ruptura do meu casamento, ela foi muito necessária para o meu crescimento pessoal. E eu não digo sucesso, não digo absolutamente nada que vem depois disso, mas esse crescimento de entender a vida como eu vejo hoje só aconteceu por causa dessa ruptura também. Então isso, de certa forma, me ajudou muito. Uma perguntinha rapidinho. Mais íntima, mas que é a verdade. Eu vi outro dia que você falou que só teve com 3 homens na vida. Ele foi seu primeiro? Verdade, foi. Não existia talvez essa... Ai, gente, é o único homem da minha vida, eu preciso conhecer mais gente. Meu marido vai matar que falou 3 homens, ele quer que seja só 2. Quem é o do meio? Tem o do meio? Teve o do meio? Importante, talvez, pra eu, naquele momento, entender muita coisa. Foi importante pra mim, foi um PhD, assim, no mundo de solteiros, game, como funciona, como não funciona. Você não se identificou? Já quis casar na sequência? Não, demorei 6 anos pra casar. Não, mas você já tava namorando com ele na sequência, com o Eduardo, não ficou? Eu fiquei 1 ano solteira. É pouquinho, vai. Pra quem tá Você acha? casado há 10 anos, depois Você vai lá acha? ficar 1 ano Me faz solteirice. ficar em dúvida. Eu tinha muito medo dessa solteirice. Acho que eu quis casar virgem, quis casar com meu primeiro namorado, quis essa coisa toda do cenário perfeito pra tentar garantir que ia dar tudo certo. E aí eu vi que não deu. Bem, pessoal, então vamos lá. Pra você que não tá sabendo, eu acho que eu já expliquei no vídeo, né? Teve aí a menina aí, acho que é a Carol, que foi ex-esposa aí do Kaká. Ela revelou o motivo da separação, que na verdade, se você for ver, não tem motivo. Né? O Kaká aí era quase o marido perfeito, era tudo perfeito. Eles eram da igreja, casaram virgem, e o cara era sensacional. E aí, mesmo assim, mesmo vivendo um relacionamento maravilhoso, onde o cara não fez nada, ela quis aí se divorciar, ela quis aí se separar aí do Kaká e tudo mais, né? Infelizmente aí que acontece. E aí eu vi muita gente falando, a culpa é do Kaká, o Kaká era um miqueinhas, o Kaká era um cara bonzinho, toda vez que o cara bonzinho faz alguma coisa, isso vai acontecer. Mas será que é isso mesmo? A primeira coisa que eu quero falar aqui já, que tem a ver com isso tudo, é a relativização da Bíblia e da fé. A gente vive numa época que o pessoal relativiza. O que é relativizar? Eu sigo aquilo que eu quero da maneira que eu quero, ou seja, eu sigo a minha verdade. A igreja está pregando sobre a Bíblia, mas eu não estou seguindo tudo que a Bíblia diz, eu sigo aquilo que eu acho que é verdadeiro, eu sigo aquilo que eu acho que faz sentido para mim. O que não faz sentido eu descarto, mesmo sendo uma coisa que a igreja prega, mesmo sendo uma coisa que a igreja fala. E infelizmente a gente acaba vendo isso, que é essa relativização da fé e da Bíblia que a gente vê que tem inclusive dentro da igreja. E aí ela fala sobre que eu fui na igreja, e aí a igreja pregava de um Deus que amava todo mundo, de um Deus que perdoava todo mundo, do Deus que era um só. Então isso eu acreditava, mas na hora que chegava e falava do certo e do errado, aí já não fazia sentido para mim, aí eu já pegava e já questionava, aí eu já não acreditava e tudo mais. E aí que tá, o próprio pensamento dela é incoerente. Em que sentido, Rafael? Que esse pensamento ele é incoerente no sentido dela chegar e dela simplesmente falar que Deus perdoa, mas que Deus não leva em consideração o certo e errado, ou que para Deus não importa o certo e errado. Gente, se Deus perdoa, já tá aí nessa frase falando que Deus sim leva em consideração o certo e errado, porque se ele não levasse, não precisava perdoar. Por que ele vai perdoar? Entendeu? É só tipo assim, não, as pessoas podem viver do jeito que elas querem. Se você tá fazendo coisa certa e errada, tanto faz, continua fazendo aí na sua vida. Eu não ligo pra isso não, porque uma pessoa que não liga pra certa e errada não precisa dar o perdão pra alguém, só perdoa quem liga, porque tá correto e porque tá errado, né? E aqui que tem uma coisa muito interessante, o divórcio na verdade ele começa aqui, porque nessa relativização toda, porque se você for olhar segundo a fé cristã, né, o que a Bíblia diz é que o cristão ele só pode ali, né, se divorciar e casar novamente quando há a questão ali do adultério. Se você for para pensar ali, algumas correntes teológicas elas dizem isso, né? A gente até pode gravar um vídeo aqui muito interessante sobre o que cada corrente teológica diz sobre o divórcio. A maior parte das igrejas pregam essa corrente teológica. Então,
Se a igreja dela era dessa corrente teológica, então ela está relativizando de novo toda essa questão que acontece. A segunda coisa que eu quero falar aqui, já entrando, é que muitas das vezes a gente tem a tendência de culpar aquele que está certo, né? Porque a culpa não é do Kaká. Eu vi muita gente falando, não, porque o Kaká ele foi bonzinho demais, porque o Kaká ele foi perfeito demais, não, porque o Kaká ele foi bonzinho, ele recebe essa questão, o Kaká foi miqueinha, né? Uma expressão nas redes sociais que o pessoal começou a usar para aquele cara que aceita tudo. Eu espero que não seja baseada aí no profeta Miqueias da Bíblia, porque o profeta Miqueias da Bíblia, ele era um cara faca na caveira, né? Mas uma das coisas que eu falo é que não, a culpa, ela não é da pessoa, da vítima. É uma tendência que a gente tem, uma pessoa saiu aí na rua, foi assaltada, aí o que a gente fala? Tá vendo a hora que tá saindo na rua? Às vezes a pessoa tava saindo de manhã para ir pro trabalho, entendeu? Vai ter culpa que vai ser assaltada? Então a gente tem essa questão toda de falar, a tendência é a culpa da pessoa. Mas só que aí quando a gente faz isso, a gente dá moral para quem fez errado e tira a moral de quem fez certo, incentivando a pessoa que fez certo a ir pro polo do errado. A gente deve contabilizar quem cometeu o erro, porque na realidade, se for ver, a Carol ela já tinha um pensamento relativista desde antes de entrar no casamento. E ela levou isso pro casamento também, que a fez separar ali do marido que era o Kaká. Então a maior parte da culpa sim é dela, porque se o Kaká fez o certo, ele fez o certo de acordo com a fé dele e aquilo que ele acha. É essa que é a questão. Então ele está coerente com ele mesmo, e isso está correto. A gente tem que parar com essa questão, porque essa questão tipo assim, o bonzinho tem culpa, porque o bonzinho... Gente, uma das coisas que acontece é o seguinte, eu sei que a gente é mau, eu sei que a gente é pecador, mas a gente tem que parar de contabilizar essa questão de colocar a pessoa é boa, então ela se ferrou porque ela é boa, mas não, a gente tem que começar a valorizar uma pessoa que é boa. Hoje o Kaká está casado com uma outra mulher e eu creio que está muito bem, né? E talvez aí continue sendo o mesmo ali. Então uma das questões que a gente tem que levar em consideração, é lógico, o Kaká foi 100% certo, você vai saber, porque eu vou falar para você, porque eu vou falar com você sobre a questão de casar virgem ainda e sobre uma observância que a gente tem que ter antes de casar, mas não saia aí do vídeo que eu quero convidar você a curtir aí as nossas redes sociais, né, que é do Amigo Jesus. Lá a gente conversa sobre diversas coisas que acontecem aí na cultura, também no cristianismo. Lá tem muitas tirinhas, então segue o nosso Instagram, não deixe de seguir lá, porque lá tem conteúdo exclusivo que não sai aqui pro YouTube, então não deixa de seguir o nosso Instagram. Segunda coisa que eu quero convidar você é para ver o nosso vídeo que a gente fez sobre Sound of Freedom, Som da Liberdade. Eu falei sobre as polêmicas lá no nosso outro canal, que é o Comics Review, um canal especializado em cultura pop e cristianismo. Não deixa de estar assistindo, vai lá, se inscreve também se você gosta de cultura pop. E a última coisa que eu quero falar, leia Supermanos. Gente, Supermanos está na Amazon. A versão digital, pode dar uma lida. Eu vou fazer ainda a versão física, conta a história de dois heróis que são cristãos. Se você quer colocar a sua empresa aqui, dar visibilidade para ela, eu já vendi 2 tiragens, né? Tanto que eu tô indo para a terceira. Entre em contato comigo lá no Instagram pra gente bater um papo, beleza? E sem mais delongas, agora eu quero falar sobre 2 coisas aqui que acontecem, né? Que tem aí a questão do casamento virgem, depois da dica que eu quero dar para vocês no final. Casamento virgem, né? Que ela fala, eu casei virgem, quis fazer tudo certo para ver se o casamento dá certo. Gente, eu sou cristão. Eu defendo sim que o sexo ele deve ser feito pós-casamento. Mas uma das coisas que eu quero falar com você é que casar virgem não é um feitiço para que o casamento dê certo. O que faz o casamento dar certo é o companheirismo. O que faz o casamento dar certo é você cumprir os mandamentos que tem para o casamento dar certo, né? É ambos se ajudarem, ambos estarem juntos numa mesma missão, ambos se colaborarem. É essa que é a questão. Infelizmente, muitos cristãos eles pensam que porque eles vão casar virgem, o casamento automaticamente vai dar certo. Você tem que olhar N coisas para o casamento dar certo, né? Rafa, então eu não vou casar virgem. Não, meu filho. Por que o cristão casa virgem? Porque ele entrega a vida dele em culto a Deus. Você casar virgem não é por conta do outro, ou não é para você receber uma bênção. Você casa virgem é para você agradar a Jesus. É óbvio que Jesus pode abençoar seu casamento porque você agradou ele. Mas é essa que é a primeira questão, é para você agradar ali a Jesus.
Mas uma das questões que acontece é que, embora você case virgem, no casamento você vai ter que cumprir o papel de bom marido, de uma boa esposa, cumprir o que o outro necessita, porque não adianta nada a pessoa, eu vou casar virgem e tudo mais, mas chega no casamento, só porque eu casei virgem eu tô abençoado, e não cumpre por onde, não faz por onde, né? É essa que é a primeira questão que eu quero colocar. Então, sim, o cristão deve casar virgem, deve, eu posso até gravar um vídeo depois sobre isso aqui, porque eu já tô devendo, o pessoal já tá me cobrando. Mas a outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a questão de que, embora case virgem, você ainda tem que manter. E para manter, você tem que tomar outras atitudes. E, além disso, aí agora sim eu vou com a dica, é que, embora tenha essa questão toda de fazer tudo certinho, ser tudo perfeito, você tem que observar bem a pessoa. Muitas das vezes, quando a gente tá, como que eu posso dizer, como a gente tá namorando, né? E eu falo isso, às vezes os rapazes cristãos e as meninas cristãs, os rapazes olham muito o visual das meninas, né? Se as meninas são bonitas, se vestem bem, são arrumadas e tudo mais, né? E as meninas muitas das vezes olham a segurança que o rapaz traz, a segurança emocional, a segurança ali na questão de posse e tudo mais, e esquece de olhar a questão que é muito básica, que é a questão de se a pessoa relativiza as coisas e a questão de se a pessoa é Maria, vai com as outras. Muitas das vezes não olha isso. E aí casa com a pessoa sem olhar e acaba depois enfrentando dificuldade no casamento por conta disso. Igual, por um exemplo, o Kaká. Essa menina ela já expressava ali que ela relativizava as coisas, porque ela não achava assim, para Deus não existe certo e errado, eu discordo dessa questão. Ela já era uma pessoa que relativizava as questões. Se ela relativizava na solteirice, se ela chegasse no casamento e ela falasse assim, eu vou separar, ela iria fazer, porque ela relativizou. Então, muitas das vezes você tem que olhar essa questão, o quanto que a pessoa relativiza a Bíblia, né? E o quanto a pessoa vai ser Maria, vai com as outras, porque às vezes a pessoa ela é muito influenciada pelo meio. E muitas das vezes a gente observa outras coisas, mas não observa isso, que lá na frente no casamento vai contar. Porque na igreja a gente tem muitos convencidos e poucos convertidos. O que isso significa? Tem muita gente que está convencida do cristianismo na igreja, mas não foi convertida pelo Espírito Santo para ser um verdadeiro cristão. Por isso que a gente encontra dificuldade de arranjar alguém na igreja, porque a maioria é convencido. Por isso você tem que observar muito bem isso, essa questão que a pessoa tem de relativizar. Começou com um papinho de relativização logo no namoro, né, ou antes do namoro, a dica que eu dou é vaza, corra para colinas, enquanto há tempo, entendeu? Então, o que a gente aprende a estudar? Rafa, mas o Kaká foi muito bonzinho e tudo mais. A Bíblia fala que o homem ele deve ser bom, ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, mas ele também deve santificar a mulher, no sentido de que ele não deve ser o cara que deve fazer tudo para a mulher, mas ele deve encaminhar ela ali para a vontade de Deus. Eu posso falar sobre isso em outro vídeo também. Mas no mais, uma das coisas que eu quero falar aqui é que a gente não deve relativizar a Bíblia, não deve culpar a pessoa que está certa, né? E além disso, lembrar que às vezes casar virgem não é feitiço para o casamento dar certo e tomar cuidado que a pessoa relativize e vai com as outras. No mais, gente, esse é o nosso vídeo mesmo. Que Deus abençoe vocês. O que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo. E até a próxima.